side so that I never feel alone again. They've always been. Então tá, pessoal, começando mais um programa Cá Entre Nós, direto aqui do Solar da Marquesa, com dois músicos que vocês podem ver de mão cheia, Márcio Filber, isso, Filber. Fulber, pode ser? Pode ser Fulber também. E aqui o Fausto Martins, também mandando ver no violão. Então eu vou conversar aqui com eles que estão para lançar agora, Márcio Filber e Bando, lançando o seu primeiro CD. Vai ser no sábado, dia 23, no Pubs, aqui em Hamburgo Velho. E eu gostaria de ver então com vocês o seguinte, essa história até chegar no bando, esse atual bando do Márcio Filber. Como é que foi essa trajetória toda? E o acordeon entrou quando na tua vida, Márcio? Pois é, a história é longa, mas eu vou tentar resumir. Foi lá pelo ano de, eu acho, 2010, 2009. Foi eu, o Fausto e mais um amigo, o Ronaldo Pereira. A gente formou uma banda de rock and roll lá do B, né? E dessa banda a gente começou a tocar bastante rock mesmo, né? E a partir do final, antes da gente trocar um pouco de estilo, o Ronaldo, que era baixista, começou a tocar saxofone. E nessa de começar a tocar saxofone, a gente começou a se interessar mais pelo jazz e pelo blues, né? E a gente acabou formando um quarteto de jazz de rua. E esse quarteto de jazz de rua se chamou o Bando Antigueira, que ficou em atividade por 2 anos e meio, mais ou menos, e que ganhou o Festival de Novo Hamburgo em 2012, ganhou o Web Festival do Rio de Janeiro em 2013. Foi uma banda bem bacana, né, com composições autorais. Só que aí, ali por início de 2014, fim de 2013, por alguns motivos dos integrantes acabarem tomando rumos diferentes, a gente acabou se separando, né, desse Bando Antigueira. E aí nesse tempo eu fui para São Paulo fazer uma ocupação chamada Ouvidor 63, que ainda tem até hoje, e lá eu formei uma caravana gypsy para tocar jazz cigano e fui viajar por Minas Gerais e pelo Rio de Janeiro. E aí nessa história toda eu queria fazer uma coisa um pouco diferente do que eu fazia com o bando e comprei a sanfona lá para poder tocar um pouquinho mais do jazz francês,
do que o jazz Dixieland, que era o que o Banda Antiga tocava, que é um jazz mais New Orleans, né, que surgiu por volta de 1920, né, assim. E aí agora voltando de São Paulo que eu quis montar o bando de novo para poder buscar essa sonoridade do Dixieland que eu tinha abandonado e poder continuar esses trabalhos autorais, né, juntar o pessoal e fazer e seguir adiante nesse. Qual é a tua cidade natal? Eu nasci em Constantina, mas a cidade que eu fui criado foi Novo Hamburgo mesmo. Constantina fica onde? Constantina é interior do Rio Grande do Sul. Bem no interior. E o Fausto aqui também, mandando ver nessa música. Essa música é bem antiga, né, Fausto? Até gostaria que tu desse uma encaixada na gente aqui para exatamente de que época essa música que vocês acabaram de tocar pra gente. Essa é uma música que é do início do século XX, né? Acho que 1918, se não me falha a memória. O autor eu não me lembro agora, acho que o Márcio sabe melhor quem é. Turner Layton. Quem escreveu a letra acho que foi Henry Kramer, se eu não me engano o nome dele. Turner Layton. Tá, mas é americana? É americana. São os primeiros subgêneros do jazz mesmo, foi nessa época que surgiu, né, com esses compositores. O Spencer Williams também compôs vários hinos desse tipo de jazz lá pelos anos 20, entre anos 20 e 30, né. E entra também numa brechinha assim meio francesa, né, o bando de vocês agora, o atual bando, entra numa pegada francesa também. Vocês têm umas músicas assim, né? Tem também. Agora eu me interessei muito pela música francesa por causa do jazz cigano, né, que surgiu pelos anos 30 lá na França, que foi quando o Django Reinhardt, que é o criador, né, do Gypsy Jazz, ele escutou o Duke Ellington e o Louis Armstrong, porque por 1931 estavam fazendo turnê na Europa com as bandas de jazz, as bandas de swing, né? E aí os músicos ciganos que tocavam em Paris e nas redondezas na época, eles pegaram um pouco dessa influência do jazz. E o Django Reinhardt foi um dos que conseguiu aproveitar isso de uma forma genial, né? Então, pegando essa influência do jazz junto com a música cigana que ele tocava, ele fez um jazz francês com instrumentação de violino e violões e contrabaixo. E depois foi incorporado o acordeon, que é um instrumento também surgindo lá por essa região europeia, e o clarinete também é um instrumento que hoje em dia é característico do jazz manouche, que é a mesma coisa que gypsy jazz, que é a mesma coisa que jazz gitano e a mesma coisa que jazz cigano, né? São todas traduções da mesma palavra. E essa ideia de bando para música desse estilo assim é bem comum, né? Essa ideia de formar não uma banda, mas um bando mesmo, né? Como é que vocês caracterizam isso? Vocês aceitam influências de outras... Vai sempre entrando outras influências, é isso? Eu aderi um pouquinho à ideia da tal ciganagem, né? Dessa ideia dos músicos viajantes que vão incorporando culturas dos lugares onde eles passam. E daí nessa época que eu fiquei em Minas Gerais, eu me interessei muito pela cultura brasileira também. Então eu tentei pegar as influências que conseguiam se encaixar nesse estilo ou fazer adaptações, né? Então eu toquei algumas músicas brasileiras, toquei um pouco das músicas francesas, um pouco do jazz, um pouco da música gaúcha também, alguma coisa assim. E dentro disso tudo que foi se formando a sonoridade que a gente tá fazendo hoje em dia, né? Falando nessa sonoridade, para nós é uma sonoridade bem conhecida, que é o acordeon, né? E é uma sonoridade que nos toca bastante sempre, e a gente sempre procura achar alguma coisa que nos remeta às origens da gente. O que tu teria assim para dar uma palhinha pra gente da música gaúcha? Tu teria alguma coisa aí para dar uma palhinha? Ontem até ouvi o Borghetti. Vou até tentar fazer essa aqui, só um pedacinho. Mas aí tu vai cantar, porque eu vou segurar o microfone pra ti. É só tocada? Só tocada. Tá bom. É a única. O Borghetti, inclusive, já viajou para a França e tudo, e é super bem aceito lá, né? Por causa dessa sonoridade que é universal, né? Na verdade, do acordeon, né? E o acordeon, um tempo atrás, até ficou meio assim, né? O pessoal assim não aprendia mais, ficou meio esquecidinho, mas de repente ele voltou com tudo. Pois é, eu acredito que o acordeon ele faz parte de algumas culturas, né? E no Brasil aqui, que eu sei, pelo menos porque eu tenho conhecimento, ele pega muito da cultura gaúcha, né, por causa do bandoneon, por causa do tango. Então o acordeon é um instrumento adaptado, meio
parecido com o bandoneon, mas na verdade bem diferente. Só a sonoridade que é parecida, né? Sim. E tem bastante na música nordestina, né? Acho que são os principais polos que tem acordeon na nossa cultura brasileira. E aí isso acaba... E da música sertaneja também usou bastante, né? O acordeon. Para eles é a sanfona, né? Para eles é sanfona, pra gente é gaita, né? É a gaita. Porque se eu falo gaita, eu falava gaita fora aqui do Rio Grande do Sul e ninguém entendia, né? É bem assim, né? O acordeon é o nome correto, né? O nome formal. Gaita é como a gente conhece no Sul e sanfona é como se conhece no Brasil inteiro, né? Poderia dar mais uma palhinha pra gente, então, de uma música regional do Brasil, assim, de qualquer região? Do Brasil? É. Posso tentar. Vamos lá, vamos lá. Eu justamente repertório brasileiro que menos toca, mas... Vamos lá. E aqui o Fausto, hein? Também como é que foi esse desenvolvimento junto com o bando, hein, Fausto? Como é que foi acontecendo assim? O violão também teu já pegou outra batida, né? Eu comecei tocando com o Márcio, eu tocava guitarra, ele tocava piano também, né? Não tinha ido pro acordeon e para outros instrumentos. E aos poucos, né, por necessidade de fazer um som acústico, fui me adaptando ao violão e para fazer essas levadas mais swingadas do jazz também. Na guitarra não ficava tão legal, então me adaptei a instrumento que é bem parecido com a guitarra, mas tem algumas peculiaridades, algumas diferenças, né? O som mais acústico, né? Dessa quebrada também, né? Do que a gente está acostumado a ouvir, tudo pronto. O jazz todo mastigadinho já para a gente acostumar o ouvido. E eu acho legal isso, que tem essa arranhadinha legal, assim, do jazz mais puro, né? Do acústico dá isso, né? Sim, e uma das características principais do violão também é porque ele faz o papel rítmico, né? Então, principalmente o jazz manouche, né? Vamos só um pedacinho aqui, vai ter um ritmozinho aqui no violão. Realmente, né? Ele faz a percussão também, marca o ritmo, né? Sim, exatamente. Isso veio muito desse jazz francês, também usou muito, né? Porque até no Dixieland ele usa alguns instrumentos de percussão, como o washboard, que é aquela famosa tábua de lavar roupa, né? Que é feita de zinco e tocada com dedais de metal. Mas já esse jazz francês não tinha um instrumento característico de percussão. E acabou que a percussão era muito feita no violão. Então, geralmente, se tinha dois violões, um tinha um solista e um que fazia a parte rítmica, né? Ou até dois fazendo a parte rítmica, para dar um corpo maior no som, né? Pois é, eu vi eles no Sheridan lá, dando uma palhinha legal, bacana, né? Junto com a Simone Schuster e com o Jonas Baccarin. E ali eu fiquei bem encantada, assim, até porque tem música francesa, que nós vamos encerrar o programa de hoje com uma música francesa. Eu vou botar ela com Ele disse, vamos tentar, imagina, né? Já está acostumado. Então eu vou encerrar o programa de hoje, vou deixar vocês agora com essa música francesa. Eu gostaria que o Márcio desse para nós o nome, a composição de quem é, enfim, desse os créditos. Vamos lá. Essa canção francesa, se eu não me engano, ela é tradicional também. Ela se chama La Complainte de la Butte. E eu não sei exatamente quem é o compositor. Eu aprendi essa música com um francês de Marseille, que é do sul da França, que eu conheci lá em Lavras Novas, que é um distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então lá ele me ensinou um pouquinho de francês e me ensinou a cantar essa música. E me ensinou a tocar porque ele também era acordeonista, né? Então a origem que eu conheço por enquanto é essa. Então tá, mas vamos encerrar o programa então com essa música, depois eu descubro todos os créditos e tal, pode deixar. Vamos lá.
rue Saint-Vincent abrité un inconnu, c'est l'espace d'instant, mais ne l'a jamais rêvé. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu à m'apprendre un platendra, quelque part quoi donnerait. La lune ni problème, posa diadème sous tes cheveux roux. La lune ni trop rousse, des gloires éclaboussent ton jupe en plein trou. La lune ni trop pâle, caresse l'opale de tes yeux glacés. Princesse de la rue, sont la bienvenue de mon corps blessé. Les escaliers de la butte sont durs à misérer. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qui flotte, la lune s'étrotte, la princesse aussi. Sous les ciels sans lune, je plairai à la brume, mon rêve est venu. You by my side, so that I never feel alone again. They've always been.